Oi, gente, eu sou a Yara da Graça. Estou aqui com a nossa convidada, com o nosso primeiro episódio do Quitutando e Conversando. A nossa convidada de hoje é a Fabiana Nascimento. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, Yara. Obrigada por você ter aceitado. Vamos fazer hoje um bolo de mandioca e vamos falar um pouco sobre a cultura alimentar. A Fabi Nascimento, ela é do território cultural lá de Peruíbe, vai passar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas durante esse processo a gente vai fazendo um bolo de mandioca. Vamos falar um pouquinho também sobre a rainha do Brasil, conhecida como a rainha do Brasil, né? A mandioca. Vamos começar pelo processo aqui, você que vai fazer, Fabi. Eu que faço. Então, vamos lá. Adoro esse bolo, aliás. Vamos começar pelo processo da manteiga, um pouquinho de óleo, eu coloquei, porque ela vai dar consistência, né? E o sabor que a manteiga dá. Dá uma mexidinha. Bater aqui. Isso. Ai, meus filhos adoram. Você tem costume de fazer? Eu faço muito bolo em casa, muito. Esse eu comecei a fazer o ano passado, todo mundo adorou. E o melhor que é mandioca, né? Porque o bolo reúne pessoas, né? Falar que é fazer um bolo à tarde com algo bem gostoso, saboroso, reúne pessoas. Vamos acrescentar um pouco o açúcar. E a gente tem sorte, né? Porque lá em Peruíbe, né, que é da onde eu venho, sim, a gente tem bastante gente que planta mandioca lá. Então, vem umas mandiocas muito boas. Vou deixar aqui. Isso. E vai dissolver. O açúcar é uma gordura também, né? Então ele acaba dissolvendo. E é uma coisa bem nossa também, né? A mandioca, sim. A mandioca, ela é muito nossa, é muito brasileira. Muito. Na era colonial, quando os portugueses chegaram, que é uma coisa bem indígena, né? Quando os portugueses chegaram, ficaram encantados com a mandioca. Entraram em transição depois com o trigo, mas a rainha não perde a majestade, né? Ela vai dissolver. Deixa eu terminar para você aqui, que ela vai dar uma... E a gente lá, né, eu tô fazendo esse trabalho de agente territorial, de cultura, e tem esse tema também, né, a cultura alimentar. Que é muito importante falar sobre, né? Acho muito legal você estar fazendo esse trabalho aqui. A mandioca, né? A mandioca que ela foi ralada. E aqui não tem muita mandioca, né? Quanto que tem? Porque ela rende bastante, sim, né? Sim. Aí eu coloquei umas 700 gramas, não tem muita coisa, não. Então, e essa cultura alimentar... Agora vamos quebrar os ovos. Tá trazendo também. Quebra um por um? Inteiro, né? Isso. Vai pondo aqui a casquinha. E fale mais um pouco sobre esse trabalho que você faz lá. Eu vi que você faz um trabalho com pousada para receber mulheres. Como que funciona isso? Isso, é a Mana Afroturismo, é lá em Peruíbe, e aí era um espaço que é a minha casa, e aí eu recebia mulheres lá, geralmente mulheres negras, e a gente fazia algumas atividades de bem-estar, mas sempre faltando também nossa cultura, né? A yoga africana, o escaldapés, né? E aí eu me identifiquei bastante, né? Porque é aquele negócio de quintal, a gente se sente bem, né? Nesse espaço igual aqui, trazer né? as pessoas para perto da gente, dentro de casa, todos, né? 4 ovos, vamos fazer. Porque a forminha é pequena, só pra gente degustar, pra comer juntas. O Quitutando e Conversando traz isso, né? Isso de receber as pessoas com afeto e falar sobre a comida, né? Eu sempre falo que além de comer bem, do que mais a gente se alimenta, né? O que você se alimenta, além de você comer bem? Você, Fabi Nascimento, com esse trabalho que você faz no seu território. Então, eu acho que a cultura, né, é um alimento também. É esse processo da gente ter pessoas que estejam cuidando da nossa cultura, né, porque foi tirada da gente, né, a própria forma da gente se alimentar. Com certeza, principalmente. Não é? Eu tive, assim, eu sou de São Paulo, então lá é uma cidade muito sintética, né, e é muito embranquecida. E foi aqui nesse território, aqui na Baixada Santista, que eu consegui encontrar muitas mulheres que me ajudaram a, sabe, me reconectar, né? Então, a cultura, para mim, nossa cultura, foi algo que me deixou muito mais saudável mesmo. Mas quando você fala se reconectar, a sua cultura, você fala desse lugar de território mais rural. É isso? Sim, também. Porque se a gente pensar sobre a cultura
em relação a São Paulo, a cultura lá gira, né? Acontece também, acontece. Mas não com esse olhar que a gente tem de ser mais rural, de ser mais orgânico, né? De estar com mais contato à terra, de ser mais empático também. Porque a gente está mais perto eu digo dessa alimentação, que não é tão, que não é tão sintética, tão industrializada, né? Isso que é a parte muito ruim. Foi isso mesmo. Quando a gente estava lá, né, veio todo aquele processo, né? Nunca tive bom trabalho lá, né? Diversas questões, né, da nossa sociedade. E aí, depois da pandemia, na época da pandemia, a gente ficou em casa, e eu comecei a conseguir ter tempo de ler, né? Porque os outros trabalhos não deixavam. Não dava, né? E aí eu li um livro, né, falando um pouco, porque eu também faço mediação de leitura, então eu gosto muito de referenciar algumas leituras. Sim. Aí eu li um livro que chama Condenados da Terra, do Franz Fanon. E aí tem uma parte lá que ele fala que, praticamente assim, né, que a metrópole, né, as grandes metrópoles, elas, né, nunca vão poder realmente transformar a sociedade. A transformação que a gente busca está nos campos. Da terra. Quando a gente fala de cultura alimentar, parar para pensar do que a mandioca é e do que ela nos proporciona, ela já tem a resposta por si só, né? Você faz muita coisa com a mandioca. Muita coisa. Você consegue ir para plantar, quando você vai cortando pelo caule, você cava e coloca o caule e ali já sai outras mandioca. Eu comecei a pesquisar sobre, fiquei encantada como eles conseguiam replantar dessa forma, né? Como você para pensar, falei, caraca, como que um alimento tão rico, o brasileiro ama, todo mundo gosta de uma farofa, de uma que seja só a farinha, um bolo que seja. Ela frita, né? Sim, a tapioca, o bolo de polpa, tudo dá para ser feito com a mandioca. A maisena, né? É incrível, incrível. Vamos acrescentar aqui coco. Vamos dar uma brilhantar esse bolo de mandioca. Esses produtos bem fresco, bem fresco, é tudo ralado, né? Aqui foi ralada a mandioca, foi ralado o coco. Ela vai ficar bem. Então, e uma outra coisa que é legal da mandioca também, né? Eu falei, né, que eu recebo na minha casa. E assim, se a gente for ver também a história, assim, né? As mulheres negras, elas estavam nas cidades, e as foram das primeiras hospedagens que tinha, foram das mulheres negras, que eu estudei também. Porque as mulheres brancas não trabalhavam, né? E não era só os portugueses, não tinha tanto cara branco para ficar cuidando de hospedagem. Então, quem cuidava eram as mulheres. E aí tem essa questão da gente receber em casa, né? Que a gente do bem receber, né? A nossa comunidade é centrada na nossa casa. E aí tem muita gente, eu, por exemplo, também tenho mandioca plantada no meu quintal, né? Porque a gente também usa nosso quintal também, não só pra gente se reunir, mas também pra gente poder se alimentar, né? E a mandioca... E você que planta? Foi meu vizinho, porque ele leva as mães, ele tem uma mão boa de Oxóssi. Nossa, mão boa pra plantar. Ele é ótimo. Menino bom de axé. Vamos colocar o fermento. Aí agora é só misturar, para dar volume. Né? Aí não precisa misturar muito. Tá. Vou fazer aqui se tivesse errado. Aqui. Agora você vai misturar pensando tudo de bom, toda a positividade, toda essa energia que você leva lá para sua casa, para o seu quintal, recebendo essas mulheres lá. Como que funciona isso lá com vocês lá? Então, esse processo. Passa por fundo também, assim. Eu tenho... A minha casa, ela tem 2 quartos, né? Um bem grande, que é no andar de cima, que é onde fica a minha família, né? Eu, meus filhos, meu marido. Aí embaixo tem uma suíte com uma banheira, muito massa. E aí nessa suíte a gente tem 5 leitos, né? São 5 camas lá. E aí as pessoas que querem, as mulheres, né, entram em contato, elas vêm. Aí a proposta lá é fazer uma alimentação bem natural, bem orgânica, né? Então lá a gente fala com o pessoal da aldeia que tem produto para oferecer, falar com os produtores locais. Tá bom. E aí a gente faz Então a gente faz todo esse acolhimento. Que acolhimento, tem a ver com né? afeto também, tem a ver, com certeza, receber as pessoas na nossa casa, isso é muito afeto. Vamos passar, aqui já está untada, né? Enfarinhada. Se quiser, poderia estar enfarinhada, untada e açucarada, também é bacana.
Fica muito legal também. Delícia. Mas aqui nós colocamos farinha normal. Pode passar aqui para... Delícia, hein? Ó, que Olha gigante. só. Vou pegar aqui para te ajudar. Que delícia a gente fazer o bolo juntas, né? Ai, gente, tão bom, né? Bom. Nossa, a cultura também tem isso, né? De fazer as coisas juntas, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Peruíbe tinha uma Yalorissá e eu fiz alguns trabalhos com ela, né? E eu não sabia cozinhar muito bem, não. Então ela ficava louca, ficava me dando várias broncas, né? Porque realmente, né, o preparo do alimento é uma coisa que tem, né? É certo? Eu vou botar para assar uns 40 minutos. Forno em média de 180. Depende do forno. Forno, cada um tem o seu, né? E a gente já vai comer pra gente degustar essa delícia. Bolo de mandioca, bolo de macaxeira ou bolo de aipim? Eu gosto mais de macaxeira, acho mais sonoro, né? Mais sonoro, né? É mais bonito. É lindo mesmo, macaxeira. Aqui a gente costuma falar mesmo é mandioca. Mas realmente, se for pelo som, a textura de queijadinha. Bom, né? Maravilhoso. Ai, gente, que delícia. Reunir pessoas para comer. A gente fala de comida, a G1, reunir pessoas para comer numa mesa preparada por você, o alimento. Qual é essa lembrança que você traz? Que seja da infância, que seja familiar, que seja entre amigos, ou só você, que esse momento nosso, né, de estar podendo comer bem, desfrutar de uma comida que eu preparei. Nossa, é muito bom, né? Cada um ostenta como quer, mas eu acredito que seja muito, que seja muito bom. Ai, obrigada, uma delícia, hein? Axé para isso. Mas me responda, além de comer, o que mais te faz bem? Do que mais você se alimenta? Olha, tem a cultura, né, que foi muito importante para mim, porque a gente que está numa sociedade que não foi muito feita para nós, né? Então a cultura ajuda a gente a criar, né, nossas imaginações, isso ajuda muito. Mas eu vou falar que também tá com outras mulheres, né, negras também, e ver o que as mulheres negras fazem, né? A luta mesmo também é algo que para mim faz muito bem, sabe? A gente resistir, não se entregar com alegria, né? Então a cultura vem também junto com a luta, né? E as duas coisas se unem e aí traz uma vitória de sensações, assim. É algo que eu gosto muito, a cultura que a gente tem mesmo de se unir, de estar juntas e ajudar umas às outras. Isso te alimenta. Nossa, demais. Assim, eu fui muito alimentada por muitas irmãs e eu sempre quero também poder retribuir, contribuir, né? Quando falaram de você para mim, falaram sobre isso que você está falando agora. Quer dizer, falaram, você já passa isso sem você verbalizar para outras pessoas, né? E falaram sobre isso de você, sobre o que você faz, né? Não sobre o que você faz, mas você ser muito grata por receber e contribuir da mesma forma, né? E que nós somos isso, né? E aí que se não fosse, a pessoa que seria do nosso axé se a gente não fosse contribuir, né? Com o que a gente recebe. Que não é pouco, é muito, né? A gente que não tem um olhar de gratidão em relação ao sagrado, ao que eles nos fornecem, né? A terra, o que nos fornece, a gente ainda achar que é pouco. Você acredita que um bolo, olha que lindo. Pouca coisa, né? Não foi nem Se a gente não quisesse colocar os ovos e nem o fermento, a gente poderia ter feito com inhame, que é outro produto, ó, que é outro legume, não é legume também, gente, tubérculo, que é outro tubérculo que a gente possa estar usando para que dá dessa consistência. Ah, não sabia que dava para substituir. Que massa. A Nigéria é o segundo lugar que mais produz mandioca hoje. Nossa, não sabia. Nigéria. E não foi de lá que trouxemos a mandioca, né?
que os nossos daqui levou para lá. Isso. Olha, que ótimo. Além do inhame, a Nigéria também produz muita mandioca. Hoje. Muito bacana, né? Não é? Eu achei muito massa quando eu descobri. Falei, caraca, meu. Essa roda que girou, né? Né? Da gente levar, né, para o continente mãe, né? Para outros dos nossos, né? Levar. E a gente usa muito o inhame aqui hoje. E o inhame ele é muito bom para nossa imunidade, principalmente como mulher, né? A gente tem que aprender a consumir mais, saber fazer muitas coisas. Dá para fazer pãozinho, dá para fazer várias coisas. É que a gente não... Quando falamos sobre a cultura alimentar, a gente ainda não sabe utilizar o que a gente tem. A gente desperdiça muito, e o que a gente tem a gente não consome. A gente ainda está muito nessa de consumir industrializado, porque é imposto para a gente consumir isso. E não só pelo fato da manipulação que eu vejo também que é pelo fato de não ter tempo. Essa demanda que as pessoas têm de muito trabalhar para conquistar outras coisas e esquecer de ter tempo para manipular o seu alimento, a sua comida, o seu café da manhã, o seu jantar, enfim, né? A gente não tem esse tempo, então por isso que a gente consome muito os industrializados, né? E acha que comprar e poder fazer o processo lindo de fazer acontecer, a gente acha que é mais... Demora, né? Que é longo, que é trabalhoso. Aí acaba tendo essa desistência, né? Deveria a gente poder ensinar mais os nossos, mas só que a gente tá nessa corrida de sempre querer ter, né? Sempre de querer ter, de construir, né, mano? Então fica... Mas vale muito a pena, e foi rapidinho de fazer isso, foi né? muito Até pra rápido. quem não tem muito tempo, dá pra fazer, né? Sim, e não tem prática, né? Só misturar as coisas, né? Maravilhoso. Muito bom. Quero agradecer de novo por você ter aceito, por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos fazer outras coisas. Já estamos se organizando para que aconteça outras coisas, né? Para que a gente possa estar fazendo outras coisas com mais outras pessoas, trazer elas para perto, que seja através desse alimento ou que seja através do nosso afeto, né? Que o que tu estando conversando traz muito isso, sobre saberes, sobre os sabores, sobre o afeto, né? Sobre essa partilha que a gente faz em volta da mesa, tá bom? Obrigada, viu?